Oi, galerinha! Como vocês estão? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Gente, sempre o primeiro vídeo de uma série, parece que a gente fica meio assim, coração bate forte. Pessoal, vou começar agora, a partir dessa semana, uma série com palavras do que eu tenho vindo aprendendo nos últimos meses, né? Sobre o chamado de Deus do resgate, sobre o verdadeiro sentido da vinda de Jesus. E durante toda a minha vida eu achei que Jesus tinha vindo para perdoar pecado, para nos perdoar do pecado. E a história não é bem essa, né? Jesus não veio só para perdoar pecado, né? Tem algo muito maior por trás de tudo isso. E antes de começar essa série, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Minha experiência pessoal nesses últimos meses que eu tenho tido com a graça de Deus, sabe? E eu quero incentivar muito vocês a buscar a Deus, gente. A buscar verdadeiramente a Deus, sabe? Porque eu achava que eu buscava, que estava tudo certo. Mas Deus tem tido tanta misericórdia da minha vida que eu pude, né? E quero muito continuar tendo experiências com Deus que eu nunca nem sequer na minha vida imaginei que eu teria, nem nos meus maiores sonhos, nem nas minhas maiores, assim, nem nos meus melhores pensamentos. E um desses passos de buscar a Deus, a gente percebe que Deus ele é trino, né? Então, e Deus nos fez trino, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então nós temos o Deus Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, nós temos o Deus Filho, que é o Jesus, e nós temos o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então nós temos o nosso corpo físico, nós temos a nossa alma e nós temos o nosso espírito. E ontem eu estava pensando, né, porque eu sempre tive muita dificuldade de entender a Trindade de Deus. Enquanto eu tentava entender a Trindade de Deus, eu não conseguia ter uma fé como é que eu tenho hoje. A partir do momento que eu decidi falar o quê? Eu não preciso entender como é que funciona a Trindade, eu preciso acreditar, né? Ter a certeza que ela existe. E depois disso que eu deixei de querer entender a Trindade de Deus, era como se a minha mente humana quisesse entender a mente de Deus. Era tipo assim, nesse nível, sabe? Eu sou uma pessoa ainda muito racional. É algo que eu peço pra Deus quebrar muito dentro de mim, a minha racionalidade. Porque enquanto a gente vive na racionalidade, só dentro da racionalidade, a gente não consegue acessar o sobrenatural, né? E isso aí da racionalidade veio lá da queda de Adão. Mas isso é conversa para outra história, para outro momento. E aí, gente, quando eu tinha um desses três pilares, tá? Nós aproximamos de Deus, aqui falar da Trindade ali. Aqui no palavreado crentez, nós temos o job. O que é job? É o jejum, oração e Bíblia. Então não dá pra ser um cristão se você não pratica o job. E meu último jejum que eu tinha feito, eu fiz ele em outubro do ano passado. Tava em Maceió. Foi o meu primeiro jejum de 3 dias que eu fiz na água. Não foi um jejum total, eu bebi água durante esse período. E foi um jejum que eu busquei muito de Deus. Eu tive realmente uma resposta muito clara de Deus, né? Sobre aquilo que eu estava indagando, estava perguntando pra Deus. E aí, eu tava fazendo um jejum, sabe, jejum vagabundo. O que é o jejum vagabundo? É o jejum que eu falei, eu tirei guloseima, bebidas adoçadas durante 100 dias. Mas eu tava orando? Tava orando não, bem. E buscando a Deus? O comunzão, sabe aquela oração de 1 minuto, 2 minutos? Então eu falo que nem foi jejum, foi jejum vagabundo. Eu nem considero como jejum. Eu fiz os 100 dias, mas assim, foi dieta. Igual o Thiago Brunet fala, jejum sem oração é dieta, né? E aí, foi me incomodando muito fazer um jejum de verdade. Fazer um jejum pra valer. E aí, eu pedi o Espírito Santo. Que até então, gente, eu achava que o Espírito Santo era só uma energia, assim, que de vez em quando ela aparecia, sabe? Não se fala tanto do Espírito Santo, não se falava tanto do Espírito Santo. A gente tem que buscar muito entender o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, para que a gente possa se aproximar dele. Porque é como uma amizade, gente. Você consegue ter uma amizade com alguém que você não conhece? Não tem como você ter intimidade com alguém que você não conhece. Então você tem que buscar entender, buscar saber
quem é, como funciona, como que eu me aproximo dessa pessoa. Se é uma pessoa que você quer muito ser amigo, você não vai chegar nela, tipo assim, você quer saber o que ela gosta, sabe? É tipo isso. E aí, eu lembro que eu pedi o Espírito Santo pra poder me dar o jejum. Falei, Espírito Santo, quer fazer diferente. Quero fazer um jejum e me fala aí qual o jejum você gostaria que eu fizesse. Gente, o vídeo tá ficando longo. Peraí que eu vou dar um pause e vou voltar.